A pedidos, estou respondendo essa tag de A a Z. E eu vou acompanhar aqui as perguntas e vou deixar embaixo desse vídeo os links de quem criou a tag e o vídeo que eu assisti de alguém respondendo, que foi o vídeo da Tatiana Felter. Vamos lá. Primeiro item. Autor preferido. Bom, eu não tenho um autor preferido. Quem acompanha o canal ou quiser dar uma olhada na playlist Resenhas, vai descobrir ali os meus autores preferidos, porque são aqueles dos quais eu faço vídeos resenhas, especialmente aqueles autores que se repetem, que vocês vão encontrar 2, 3, 4, 5 resenhas de obras do mesmo autor. Esses são os meus autores favoritos, não tem segredo. Aí tem Dostoiévski, tem o Dickens, tem a Virginia Woolf, tem a Charlotte Brontë, tem Robert Louis Stevenson, né? D. Lawrence. São os autores que eu gosto, né? Que eu posso dizer que são os meus preferidos, e outros que eu não estou lembrando, Faulkner, né? Henry James. Então, eu não posso dizer que eu tenho um autor, mas quem quiser saber, dá uma olhadinha na playlist de resenhas, e aí aqueles autores ali que você encontrar com mais frequência está entre os meus preferidos. Porque eu já falei aqui, não faço vídeo resenha de livro que eu não gostei. Só faço vídeo resenha de livro que eu gostei, porque eu quero ficar entusiasmada para falar do livro. Então, se vocês encontrarem alguma obra de algum autor, que se você encontrar que tem mais de uma obra daquele autor ali, pode contar que é um dos meus autores favoritos. Bebida preferida durante a leitura. Bom, eu geralmente dou uma paradinha enquanto eu estou lendo e vou fazer um café. Geralmente isso de manhã. E com esse frio eu estou até abusando da minha dosagem, né? Eu geralmente não tomo muito café, apesar de gostar, porque aqui faz muito calor. Mas como o tempo virou e está bem frio, então eu sinto vontade de dar aquela pausa, né? Tô lendo o livro, fecho um pouquinho para dar aquela pausa e vou tomar um café. Citação literária preferida. Eu também tenho várias, mas tem uma do Dostoiévski que é uma das mais bonitas que eu conheço. Um minuto inteiro de felicidade não será o bastante para toda uma vida humana. Detestaste ler. Bom, eu detestei ler, já citei aqui, o Londres, do Edward Rutherford, que foi o livro que estreou o meu projeto Tijolões. Já tem mais de ano isso. Foi assim, uma péssima maneira de começar. Foi um livro que eu comecei lendo com muita boa disposição, mas que foi me irritando. Eu só terminei porque eu queria, né? Era o primeiro livro do projeto, eu queria dar conta dele, mas eu detestei ler. Estás a ler? Estou lendo Centelha Mortal, do Jeffrey Deaver. Agora faltam mais ou menos 100 páginas. E tem 500. Feliz por teres dado uma oportunidade. Eu fiquei muito feliz porque eu havia lido na época da faculdade, também já contei isso, o Thomas Hardy, havia lido um romance dele, Judas o Obscuro, que eu achei muito depressivo e que eu disse a mim mesma, nunca mais vou ler esse autor. E aí, tem algum tempo, né, ano passado, a editora Pedra Azul lançou 3 livros do Thomas Hardy, que foi o Teste dos Abervilles, O Retorno do Nativo e Longe deste Insensato Mundo. E aí a Shirley me mandou os livros. E aí eu pensei, não, eu ganhei o livro, vou ler, né? E li, gostei muito, muito mesmo. Inclusive falei isso para ela no e-mail, né? Estou muito agradecida. Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu agradeço a ela por ela ter me feito, mandando os livros, ter me feito dar uma outra oportunidade ao Hardy e realmente ler. Ele não é um autor realmente com uma visão otimista da vida, da natureza humana, né? Mas é um texto maravilhoso, ele escreve muitíssimo bem, né? Era realmente um dos grandes escritores da era vitoriana, da literatura inglesa. Então, eu estou muito feliz por ter dado uma oportunidade, né, voltada a ler o Hardy. Não é que eu tenha achado Judas um livro mal escrito, não. Apenas eu achei depressivo, né, pessimista a visão dele de mundo. Mas não é uma crítica, nunca foi a qualidade do texto. E quando você fica mais velha, você ainda observa isso melhor, né? Eu li na época da faculdade,
Então eu fiz as pazes com Hard assim, com grande alegria e me sinto muito grata a Shirley por me ter feito dar esta oportunidade a ele. Bom, eu teria perdido muito se eu não tivesse voltado ao Hard. Gênero literário que não lês. Bom, eu também já falei que eu não diria que é propriamente, né, um gênero literário, mas que eu não sou chegada a ler autoajuda. Agora, tem certas obras de ficção, aquelas tão engajadas dentro do politicamente correto, que elas funcionam mais ou menos como autoajuda, né? E eu detesto. Porque para mim é como se estivesse dizendo: essas são as posições certas que você tem que ter politicamente, socialmente, em todos os sentidos, para que você seja considerado uma pessoa digna, uma pessoa certa, né? E bem aceita socialmente. Aí você tem ali engajado no meio do texto, seja um thriller, seja um romance policial, seja um romance histórico, o que for, aquela visão, aquela doutrina do politicamente correto, né, que funciona como livro de autoajuda, porque é para você aceitar aquilo ali e aí ter o resultado X. Então eu detesto. Hardcover ou paperback? Para mim não faz diferença. Eu reconheço que o livro de capa dura ele é mais bonito, né, mais durável, fica mais bacana na estante, tudo isso. Mas eu concordo com a Tatiana Feltrin quando ela falou que às vezes não é prático para você ler, né? Eu, por exemplo, adoro ler na cama. Então, esse negócio de pegar um livro de capa dura e ficar, né, levantando ele, fazendo aquele esforço, porque é um livro mais pesado por ser de capa dura, não é confortável, né? Acaba sendo cansativo. Então, eu não teria preferências, não, porque eu acho o livro, né, a brochura muito mais prática, né, o paperback muito mais prático para, por exemplo, a forma como eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler deitada. Sou muito comodista. Internet ou livrarias físicas? Eu compro muito por internet porque os preços são mais atrativos, realmente. Você encontra mais descontos e tudo. Mas eu ainda gosto muito de ir a livrarias físicas porque eu gosto do passeio, né? Eu tenho até uma conhecida na outra escola que eu trabalhei, né? Eu trabalho em biblioteca, para quem não sabe. E aí eu me lembro que uma vez eu saí, né? E saí junto com ela, com a Verônica. A gente foi numa livraria. E aí ela falou: poxa, você passa o dia inteiro dentro de uma biblioteca. E quando você vai a algum lugar, chama a gente para ir a algum lugar, você vai para uma livraria. Eu passo o dia inteiro numa biblioteca. E se eu for chamada para ir a algum lugar, se for uma livraria, eu vou. Né? A não ser que eu esteja muito cansada ou esteja sem dinheiro. Mas eu vou, porque é um passeio maravilhoso. Não me interessa que eu passei o dia inteiro cercada de livros. Eu continuo gostando de ir a uma livraria. Julgas um livro pela capa? Eu concordo com a Tatiana Feltrin. Eu acho que a gente sempre acaba julgando, né? Você olha aquelas capas assim, tem umas capas assim extremamente apelativas que a gente vê às vezes, né? E você tem uma má impressão do livro, mas às vezes ele é coisa até muito boa, né? Às vezes a gente vai ler e descobre que, poxa, essa capa aqui, eu tenho até alguns assim, que as capas, você, nossa! Aí quando você vai ler, não é nada daquilo. Aquela capa ali é para vender, mas na verdade o livro realmente é bom, apesar daquela capa. Kobo ou Kindle? Eu não tenho nenhum dos dois, mas eu não diria que eu nunca vou ter, que eu jamais vou comprar, né? Esses e-reader, né? Acho que eles chamam de e-reader para você ler livro digital, porque eu acho isso da gente dizer nunca ou jamais muito perigoso. Então, no momento eu não tenho, no momento não me interessa. No futuro, quem sabe. Livro mais longo que já leste. Se for aqueles livros, por exemplo, que você conclui a leitura depois de uma série, né? A série já está fechada, né? Mas são vários volumes. Teria, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido, né? Que pelo barato, cada volume tem 200 páginas, tem volumes da série, que são 7, que tem mais de 200 páginas, então, no mínimo, 1.400 páginas, no mínimo, mas é mais até que isso. E tem as minhas edições da Bíblia mesmo. Algumas mais econômicas você não chega a 1.000 páginas, mas aquelas edições, por exemplo, que são anotadas, que são Bíblias de estudo, e eu tenho algumas e já li, como a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, são, né? 1.800 páginas, 1.700. Tem muitos livros nessa categoria. Não sei qual é o mais longo que eu já li, mas esses são alguns exemplos. Momento mais importante na tua vida literária.
Eu não sei se é o momento mais importante, mas tem duas coisas muito bacanas. Uma foi quando eu tinha um blog, e até de vez em quando eu atualizo, mas já não tanto quanto antes de ter o canal, né? E eu me lembro que alguém entrou em contato comigo por causa do blog, né? E me chamou para escrever a orelha do livro A Inocência do Padre Brown, do Chesterton, que saiu pela editora Sétimo Selo. E foi uma coisa muito legal, achei isso extremamente prazeroso. Eu diria que é um dos momentos marcantes. E o outro foi, por exemplo, esse evento que teve aqui, né, da editora Pedra Azul, que para mim foi um prazer ir, de estar lá assistindo aquilo, porque quem mora onde eu moro, né, na cidade de Nova Iguaçu, sabe que a gente não tem esse tipo de coisa aqui, então para mim foi assim um acontecimento, né? É como se tivesse vindo assim um artista que eu gostasse muito, eu tivesse oportunidade de estar ali ouvindo falar, né? Ficar ali, escutar as pessoas conversando sobre literatura, conversando sobre livros impressos e livros digitais, sobre clássicos ingleses, né? Foi um prazer, foi um dos grandes momentos. Eu diria que esses dois episódios, né? Escrever a orelha do livro do Chesterton, ser chamada para isso e estar ali vendo esse evento acontecer na Saraiva aqui de Nova Iguaçu foram dois grandes momentos. Número de estantes que possuo. Rigorosamente, eu tenho 3 estantes lotadas de livros. Mas eu tenho um armário, tipo esses armários de escritório, com portinha e tudo, de metal, que tem livros dos pés, né, da primeira prateleira até a última. Não tem mais nada nele a não ser livros. Inclusive na parte de cima, depois que ele já está fechado, na parte de cima dele tem livros. Então funcionaria como uma quarta estante. E eu tenho prateleiras em outras estantes aqui, que não são só de livros, que tem a televisão, que tem CDs, DVDs, etc., e que tem algumas prateleiras com livros. Então, somando esses 4, as 3 estantes, mais o armário cheio de livros que funciona como estante, mais essas prateleiras avulsas em outras estantes da casa, dá umas 5 estantes. Obsessão literária. Obsessão, eu acho que eu não posso dizer que tem obsessão, porque eu acho que obsessão é uma coisa assim, por exemplo, você ser capaz de passar fome para comprar um livro de um autor que você gosta, né? Colecionar cada pedacinho de papel que fala daquele escritor ou daquele livro que você gosta, comprar todas as edições que existem do livro X ou Y, eu acho que isso é obsessão. Então eu acho que eu não tenho obsessão. Tem autores e livros que eu gosto muito, né? Que às vezes eu até gosto de ter mais de uma tradução, mas não chega a ser uma obsessão. Personagem que provavelmente terias namorado da escola. Eu não consegui me lembrar de nenhum, gente. Quantos livros tens por ler? Eu acredito que em torno de uns 200, porque eu tenho uma prateleira nessa estante aqui do canto, tem livros de alto a baixo, e ela tem uma fileira na frente e uma fileira atrás. Na fileira da frente, ela deve ter em torno de uns 38 livros, na fileira de trás, mais ou menos a mesma coisa, dependendo do tamanho do livro, do número de páginas, se ele é mais gordo, menos gordo, né? Se é um tijolão, se não, tem alguns tijolões ali. Então deve dar assim uns 70, 80 nessa prateleira. E aí eu tenho mais uma prateleira ali, uma prateleira na outra estante lá do canto, e tem uma prateleira e meia no meu armário, no armário que eu falei que é livros de alto a baixo, né, que está lá no meu antigo quarto. Então deve dar em torno de uns 200 livros por ler. Ressacas literárias. Quando foi a tua última? Eu também acho que eu nunca tive isso, gente. O que eu tenho é uma mudança de disposição de leitura. Tipo, eu pego um livro e às vezes eu penso que eu estou na disposição certa para ler aquele livro e não estou. Às vezes é um livro que pede mais concentração, mais atenção, e aí eu me engano, né? Eu penso que eu estou na disposição certa e não estou. Mas eu posso largar aquele e pegar o outro numa boa. Eu apenas errei na hora de selecionar a leitura. Não quer dizer que eu não esteja disposta a ler, mas não é aquele tipo de leitura. E também acontece de você pegar um livro pensando que ele é bom e ele é mais lento, né? E o autor não consegue cativar, conquistar você para a história e eu largo. Agora eu já falei isso, não estou mais me punindo não. Num outro caso eu concluo a leitura, mas a maioria eu estou deixando para lá, desfaço do livro. Tem livros que eu ponho na pilha de troca sem ter terminado porque realmente não conseguiu me segurar. E já falei isso também,
Já passei dos 50 anos, não vou ficar me castigando lendo coisa chata. Série que começaste precisa de acabar. Tem várias. Uma é a série Mundo de Tinta, que eu ainda não li o último volume. Comprei o Morte de Tinta, mas por incrível que pareça, ainda não terminei. Uma outra é o Jean Christophe, do... Eu estava com o nome na cabeça e esqueci o nome do autor. É um autor francês. Eu tinha visto o nome dele antes de gravar esse vídeo. É Romain Rolland. Romain Rolland é um escritor francês do início do século XX. Ele tem uma série, né? Que é a Jean Christophe. E eu comprei o primeiro volume, li todo. Comprei o segundo e ainda não li. Comprei até na última Bienal. E tá faltando acho que mais 1 ou 2 volumes para completar. Então ainda não terminei o Jean Christophe. E não terminei ainda Mundo de Tinta. Mas vou terminar as duas. 3 dos teus livros preferidos de sempre. Também estou sempre citando aqui, tem vários. Tem Paraíso Perdido, do Milton, A Divina Comédia, do Dante, Crime e Castigo, do Dostoiévski, A Fera na Selva, do Henry James, que vai sair o filme agora, Jane Eyre, né, da Charlotte Brontë, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, e tem muitos. Grandes Esperanças, do Dickens. Passei dos 3, né? O último livro que leste. O último foi este aqui. A Caixa Preta, do Michael Connelly, que eu adorei. O Michael Connelly é um daqueles casos muito especiais e é uma raridade assim feliz, porque não é tão comum quanto a gente gostaria, de você pegar os últimos livros e serem tão bons ou melhores do que os primeiros livros que você leu do autor, né? Essa é uma série que ele se dedica a um detetive, o Harry Bosch. Tem um vídeo da minha série Minha Biblioteca Literatura Policial, que eu falo dos variados livros dessa série que eu já tinha lido na época do vídeo. Eu vou deixar o link embaixo. E é um espetáculo, é um 5 estrelas A Caixa Preta, dentro daquilo que ele se propõe a escrever, que é um romance policial. Ótimo, muito bom mesmo A Caixa Preta. Voltarás a ler. Tem vários que eu gostei tanto que com certeza eu vou voltar a ler. Eu olho aqui, de onde eu tô sentado, dá para ver os Solares ali, a lombada dos Solares do Stanislaw Lem, que qualquer hora eu vou pegar para reler. O Stanislaw Lem é um daqueles autores que, para mim, é a grande exceção no gênero ficção científica, que não é meu gênero de preferência, também já falei isso. Mas o Stanislaw Lem é a exceção. É um autor que eu, encontrando outras coisas dele, eu lerei. Porque eu gostei muito do Solares e gostei muito de A Voz do Mestre. Foram os 2 romances dele que eu consegui achar e ler até agora e gostei dos 2. Também, quando passar um tempinho, eu vou ler o Tolkien do Beowulf, que também estou vendo daqui, né? A tradução com as anotações feitas pelo Tolkien, né? O Beowulf, que tem até um vídeo também, vou deixar o link embaixo. Mas não vai ser agora, porque eu li tem pouco tempo, eu li no começo desse ano. Mas são livros que com certeza eu irei reler, para citar só esses. Wishlist literária. Qual o último livro que adicionasse à tua wishlist? O último foi A Casa do Silêncio, do Orhan Pamuk, porque eu gostei muito de Neve, do Pamuk. Eu comentei ele num dos últimos vídeos de livros, acho que foi no número 48, que eu passo os primeiros 5 minutos mais ou menos do vídeo, livros 48, comentando Neve, do Pamuk. Porque eu não consegui escrever um roteiro para ele. Ele merecia um vídeo resenha, mas não saiu. Mas não foi porque o livro não merecesse, ele realmente merecia. E eu estive folheando, dando uma olhada na livraria no A Casa do Silêncio, que é do mesmo autor, do Orhan Pamuk, e é o livro que eu acrescentei nos meus desejados. Foi o último. X marca o lugar. Qual o 24º livro da tua estante? Todas as estantes não dá, então eu vou contar essa que está aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O que 24 foi aqui.
Juvenília, que eu ainda não li. Eu estou mostrando a prateleira, uma das prateleiras de livros ainda não lidos. Juvenília, da Jane Austen e da Charlotte Brontë. 24º nessa prateleira. AIA ou livros adultos? Livros adultos. Qual o último livro que te manteve acordado até tarde? Atualmente eu não sou muito de ficar acordado até tarde lendo livro. Não é porque eu não goste, é porque eu sempre fico pensando no dia seguinte que eu tenho que trabalhar ou tenho igreja, né, no final de semana. Então já não faço as loucuras que eu fazia. Mas no mês da leitura mágica, geralmente eu faço uma forcinha. Quando às vezes por alguma razão não consigo ler tanto durante o dia e quero dar conta daquele livro, que quem conhece o projeto, né, mês da leitura mágica deste canal, sabe que a ideia é você ler um livro inteiro por dia. Evidentemente não um tijolão, né, mas um livro todo num dia só. Então às vezes acontece de eu ficar lendo até mais tarde. Isso aconteceu, que eu lembre, no último mês da leitura mágica, na edição do ano passado, 2016, com Horas Italianas, do Henry James, que eu me lembro que eu fiquei lendo até a noite. Eu não consegui dar conta dele durante o dia, tanto quanto eu desejava, e aí durante a noite, né, mais tarde à noite, eu fiquei terminando de ler Horas Italianas, do James. E é isso.